Convido os irmãos para que abram a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Um texto muito conhecido dos irmãos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, esse versículo muito pregado, né, não vou precisar explaná-lo muito, mas quando nós pensamos, não vos conformeis com este mundo, então já vem à nossa mente que o mundo, nós estamos na contramão do mundo, amém? Então, esse versículo quer dizer que nós não temos que nos amoldar ao mundo em que nós vivemos. E nós sabemos que nós vivemos num mundo capitalista, num mundo egoísta, num mundo volúvel, uma sociedade volúvel, que não valoriza muito as pessoas, mas as coisas. Então, nós não podemos nos amoldar a esse contexto. E a palavra continua, mas transformai-vos, transformai esse mundo, transformai o lugar onde você está vivendo. Irmãos, às vezes é tão complicado quando nós falamos transformai o mundo. Aí você pensa, como que eu vou transformar o mundo? Irmão, realmente. Mas se nós pelo menos procurarmos transformarmos a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta, à nossa casa, nós já vamos estar dando um grande passo. Então, toda transformação, ela começa primeiramente em mim, em nós. E o texto prossegue. Essa transformação, ela vem de uma forma, pela renovação da nossa mente. E como que nós podemos renovar a nossa mente? Através de tudo que nós ouvimos, através de tudo que nós vemos, e através de tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, nós precisamos nos atualizar. E esses 12 dias de oração que nós estamos tendo aqui, louvado seja Deus, essa campanha, tem sido uma bênção para nos despertar. Porque a palavra que nós temos ouvido muito, nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos realmente abrir os nossos olhos. E como nós podemos transformar a nossa mente? Ouvindo tudo. Nós precisamos ouvir e precisamos analisar e separar o que serve e o que não serve. O que serve eu vou reter para a minha vida. O que não serve eu vou lançar fora. A mesma coisa, vou ver tudo que está à minha frente, mas nem tudo me convém. O que a palavra diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém, irmãos? E continua. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Jeremias 29, 11 nos diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de paz, diz o Senhor, e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Irmãos, todos nós, quando vamos tomar uma decisão importante para a nossa vida, nós levamos primeiro a Deus em oração, amém? E nós ficamos aguardando essa resposta de Deus. E o Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. E a palavra diz para que possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E em Jeremias diz, para vos dar aquilo que vocês esperam.
Então significa que Deus ele tem prazer em nos abençoar, naquilo que nós pedimos. Mas infelizmente, muitos de nós, quando vamos tomar uma decisão, alguns nem levam em oração diante de Deus. E outros levam, mas não persistem por muito tempo orando naquele motivo. Outros até recebem a resposta de Deus, mas ele não quer aceitar aquela resposta. E outros, às vezes, não esperam a resposta de Deus e já toma a decisão precipitada. E depois fica amargando os resultados. Por que eu estou falando tudo isso em cima deste versículo? Porque Deus me deu esse versículo para o tema de hoje. E eu queria muito iniciar através da palavra. Porque o nosso tema hoje são ferramentas. Ferramentas para uma vida atualizada. E quando nós falamos em ferramentas, fica meio que estranho, né? Mas o que são ferramentas, irmãos? Ferramentas são técnicas e são perguntas poderosas que são utilizadas para conseguirmos atingir um objetivo. E essas ferramentas, normalmente, elas são usadas pela liderança, pelo mentor, como foi falado aqui pelo pastor Agno, né? Pelo conselheiro ou pelo líder. Mas, normalmente, as ferramentas elas são usadas pelo coach. Mas, como a palavra não é muito comum, essa palavra significa treinador. Então, quando as pessoas precisam tomar uma decisão muito importante, e elas têm condições financeiras, elas pagam um coach. É uma pessoa que vai ajudá-la a tomar aquela decisão de uma forma sábia. E então, essa pessoa, esse líder, ele vai aplicar certas técnicas e essas perguntas poderosas, que vai ajudar a pessoa que está sendo acompanhada a parar e pensar para poder responder. E de acordo com a resposta dessa pessoa, eu vou usar a palavra conselheiro. O seu líder, o seu conselheiro vai poder ajudá-lo a obter a resposta. A diferença de um coach e um mentor é que o mentor ele vai ajudar a pessoa, vai instruir a pessoa, orientando a pessoa dentro da palavra ou dentro de as pessoas do mundo, dentro dos parâmetros deles. Agora, um coach, um treinador, ele não vai orientar a pessoa, ele simplesmente vai ajudar a pessoa a encontrar a resposta que está dentro dela. Eu vou dar alguns exemplos e vai ficar mais fácil. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre ferramentas. Ferramentas para atualizar a nossa vida. Então, voltando na palavra, quando eu falei para a igreja que quando nós temos uma decisão importante a tomar, nós levamos diante de Deus. E essa é a forma correta. Só que, às vezes, nós nos empolgamos com aquilo. Um exemplo, você quer comprar uma casa e aparece uma oportunidade, você fica tão empolgado e você apresenta diante de Deus e já começa a correr atrás da papelada, que é o normal. Só que você pode, por conta da empolgação, não aguardar a resposta do Senhor e tomar uma decisão. E depois perceber que aquela decisão não foi a decisão certa a ser tomada. Então, essas ferramentas podem nos ajudar a tomarmos a posição certa e até mesmo tomarmos a decisão correta. E muito melhor, nos orienta como nós devemos orar. Então, primeira coisa, orar a Deus. Enquanto nós estamos aguardando a resposta de Deus, vamos tentar aplicar uma ferramenta. Um exemplo que eu vou dar para os irmãos. Um empresário muito bem sucedido procura o seu coach, o seu aconselheiro e diz para ele: eu preciso da sua ajuda porque eu quero me divorciar da minha esposa, mas eu quero me divorciar de uma forma menos traumática.
E então ele paga uma sessão com esse conselheiro. E o que acontece? Na primeira sessão, o conselheiro diz para ele assim: por gentileza, pegue essa folha em branco e escreva os motivos pelos quais você quer se divorciar da sua esposa. E ali ele deu um tempo para aquele homem, para aquele empresário poder pensar e escrever. Passados já 20 minutos, ele, com muita dificuldade para escrever, conseguiu colocar 2 linhas ali. Logo depois, o seu conselheiro pediu para que ele fechasse os olhos e ele mentalizasse ele, após 6 meses, o divórcio. 6 meses após ter tomado a decisão do divórcio. E então ele pergunta para ele: fulano, onde estão os seus filhos hoje, 6 meses após a sua decisão? E aquele homem responde triste e fala: eles estão na casa da minha sogra. Depois ele pergunta: e como você está no seu trabalho? Ele responde: eu quase não tenho ido ao trabalho, tenho faltado muito. E depois ele pergunta: e a sua esposa? Como ela está? E então aquele homem fica nervoso e solta algumas lágrimas e responde: eu não estou preparado para ver a minha mulher com uma outra pessoa. E então o seu orientador pede para que ele abra os olhos e pede para que ele anotasse naquela mesma folha os motivos pelos quais ele nunca se separaria da sua esposa. E aquele homem começou então a escrever, e ele escreveu ali 18 motivos pelos quais ele nunca se separaria da sua esposa. Sendo que ele escreveu 2 motivos pelos quais ele gostaria de se separar dela. E então ele pôde, naquele resultado no papel, ele pôde ver como ele estava equivocado quanto à decisão que ele ia tomar. E o que significa isso, irmãos? Quando nós estudamos as ferramentas, nós aprendemos o quê? Que pensamentos, eles são abstratos. E quando os nossos pensamentos eles são irreais, fora da realidade, fica muito difícil da gente materializar, da gente colocar no papel. E quando nós mentalizamos e projetamos a nossa vida para o futuro, nós conseguimos perceber as consequências dos nossos atos. E então, aquele conselheiro aplicou essas 3 perguntas para aquele homem, para aquele empresário, e em menos de 1 hora, aquele empresário já tinha mudado a sua opinião. Entenderam, irmãos? Então, isso se chama ferramenta. É uma ferramenta utilizada dentro do aconselhamento para poder ajudar as pessoas a se autoconhecer, se conhecer melhor. Porque, segundo os estudos, e eu creio, as respostas para as nossas dúvidas e para os nossos dilemas, elas se encontram dentro de nós. Por tudo que nós já vivemos, por tudo que nós temos acumulado de conhecimento em nós. Somado a isso, nós temos o Espírito Santo, que é conhecedor de todas as coisas, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, e que faz a ponte entre nós e o nosso Pai. Então, quando nós paramos e pensamos, e com a ajuda de um conselheiro, paramos para responder essas perguntas, nós conseguimos tomar um rumo. Não é necessário que o conselheiro tenha que te dar exemplos e até usar textos para poder te convencer. Não, você mesmo tem a resposta para o seu problema. Uma outra ferramenta também utilizada é a roda da vida. Talvez alguns aqui já tenham tido acesso. O que é a roda da vida? É um instrumento, uma ferramenta também utilizada para poder avaliar a vida da pessoa. Às vezes as pessoas estão na igreja, muitos anos no evangelho, são pessoas dizimistas, ofertantes, pessoas honestas, mas que não vê a sua vida progredindo, não vê as coisas acontecendo, e ela fica preocupada porque
a vida dela está estagnada. E então, o conselheiro ele pode estar aplicando a roda da vida. O que é a roda da vida? Imagine um disco de pizza, um círculo, dividido em 8 pedaços, 8 fatias, o disco de pizza. Em cada fatia está ali uma área da sua vida. A sua área emocional, a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, assim por diante. Cada pedaço, ele está classificado de 1 a 10. E então você vai ali pintar qual o número que você acha que você se encontra naquela área. Na sua área emocional, de repente você vai colocar lá, eu acho que eu estou um 5 na minha área emocional. E na minha área familiar, eu acho que eu estou um 4. E na minha área financeira, acho que eu estou um 2. Então, a pessoa vai pintando ali. Imagine um círculo. E então vai pintando o número que você acha que corresponde ao seu estado em cada área da sua vida. Estão conseguindo entender aí? Imagine depois que você fechou todo o círculo. Como que está esta roda? Como que está a roda da sua vida? A maioria das vezes está cheia de altos e baixos. Ou seja, vários dentes, né? Entre elas. Uma parte mais baixa, outra parte mais alta. E então, imagine uma roda nesse estado girando. Como que ela vai girar? Aí nós podemos usar aquele ditado que dizem há trancos e barrancos, não é mesmo? Porque a roda, como que ela vai girar? Vai girar com muita dificuldade. E então, o conselheiro, observando isso, as áreas onde estão muito baixo, o conselheiro vai ajudar o seu liderado a melhorar naquela área. E aí vai ser feito um trabalho com aquela pessoa para ela melhorar naquela área, para que haja um equilíbrio na roda da vida, para que a vida dela possa ter uma harmonia e assim prosperar, caminhar. Amém? Isso é uma outra ferramenta. Irmãos, também pode ser usada uma ferramenta chamada 15 palavras em menos de 1 minuto e meio. Significa que você vai ter aproximadamente 5 segundos para responder cada palavra. Só que essas palavras, então a pessoa vai falar, pega aqui uma caneta, o papel e anote agora. E vai começar a marcar no relógio. 15 palavras. As primeiras palavras que vieram à sua mente, você vai colocar no papel. E a pessoa vai escrever. Aí, o seu conselheiro vai analisar cada uma delas com você. Então, a primeira palavra, família. Um exemplo que eu vou dar aqui, irmãos. Família. E então vai conversar sobre família, o estado da família. E ali vai. E então, o conselheiro vai anotando, ponto por ponto, as 15 palavras. Para quê, irmãos? Para poder encontrar ali crenças limitantes na vida da pessoa. O que são crenças limitantes? São aquelas crenças que você, quando falam para você, olha, eu conto com você para fazer o trabalho tal, aí você fala, meu Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Então, essas palavras que estão lá no nosso íntimo, muitas vezes escondidas, mas que vêm à nossa mente quando surge uma oportunidade, por exemplo, eu não sou capaz, ou então eu não mereço isso, eu não mereço isso. Então, isso está no nosso íntimo, no âmago da nossa alma, e que nós não conseguimos expor, e às vezes a gente não sabe nem por qual motivo ela está lá. Através destas perguntas que o conselheiro vai fazendo para o aconselhado, e ele vai se abrindo, é possível detectar onde entrou essa crença limitante na vida da pessoa.
E então, nós vamos trabalhar isso. Por quê? O importante é detectar. Detectou, agora a pessoa tem que reconhecer que é real, e agora vamos o quê? Eliminá-la. Eliminar aquela crença limitante da nossa vida. Para quê? Para que possamos ser pessoas mais confiantes, pessoas mais decididas, pessoas mais felizes para tomar uma decisão. Amém, irmãos? Prosseguindo, são muitas ferramentas que existem e que podem ser usadas para nos ajudar a resolver problemas na nossa vida cotidiana. Outra ferramenta também usada é mentalize você daqui a 5 anos. Um exemplo de um jovem que ele procurou ali o seu conselheiro porque ele queria muito mudar de cidade, porque ele acreditava que naquela cidade para onde ele queria se mudar, ele ia ter muito mais oportunidade de trabalho e de crescer como profissional. Só que ele não quis pedir a orientação do seu pai, nem do seu pastor, nem das pessoas, porque eram pessoas que o amavam muito e que poderiam influenciar na orientação que fossem dar a ele. Então, ele procurou uma pessoa neutra para que o ajudasse a tomar essa decisão, se ele deveria ou não mudar de cidade com a sua família. E então, ele se dirigiu a esse conselheiro, e o conselheiro ouviu tudo o que ele disse, e depois falou assim: meu jovem, qual é a sua visão de futuro? E então, ele falou qual a visão que ele tinha de futuro. Aí falou assim: então, feche os olhos e mentalize você daqui a 5 anos. Como está a sua vida após 5 anos? De acordo com o seu plano, sua visão de sonho, de vida. E então aquele jovem começou a imaginar como ele estaria 5 anos à frente, de acordo com os seus sonhos, os sonhos que ele tinha guardado no seu coração. E aí ele começou então a falar para aquele conselheiro quais eram os sonhos, como que ele estaria bem sucedido, que ele estaria feliz com a sua família, com a sua esposa, e foi falando. E depois que ele terminou, o seu conselheiro virou para ele e falou assim: agora abra os olhos. E a minha pergunta é: se você tomar essa decisão de se mudar, essa decisão vai te aproximar do seu sonho, da sua visão de futuro, ou vai te afastar do seu sonho, da sua visão de futuro? E então aquele jovem parou e falou: não, vai me afastar. Vai me afastar muito dos sonhos que eu tenho para o meu futuro, daqui a 5 anos. Ele falou: então você já tem a resposta. Irmãos, são perguntas certas, para as pessoas certas, na hora certa. E que vai ter um grande impacto na vida da pessoa, de acordo com as respostas que ela for dando. O que isso significa? Isso significa que nós, muitas vezes, tomamos decisões precipitadas e que nós temos, às vezes, preguiça de pensar. E também porque nós não somos orientados a isso. Tenho certeza que alguns de vocês, conforme eu fui falando aqui, você já foi colocando aquilo na sua vida, já foi tentando já encaixar ali a sua vida. E é isso que nós precisamos fazer. Louvado seja Deus, nós estamos tendo aqui palestras maravilhosas nesses 12 dias. Se nós soubermos aproveitar, colocar em prática, muita coisa na nossa vida vai mudar, vai melhorar. Nós não podemos engavetar, nós temos que pôr em prática. E por que a importância dessas ferramentas para nós, mulheres cristãs, homens cristãos? É importante por quê, irmãos? Porque nós precisamos nos atualizar. O mundo está indo muito rápido, tudo é muito rápido. Tempo é dinheiro. Tempo é valioso. A palavra que nós tivemos essa semana sobre o tempo, né? Então, irmãos, tempo é muito importante, é valioso.
E às vezes, num aconselhamento, às vezes a gente pode demorar horas, dias, semanas, meses. E com as ferramentas certas, a gente pode usar uma semana, talvez no máximo, um dia só, 1 hora apenas. E ajudar a pessoa a tomar uma decisão. E como foi dito aqui também pelo pastor Agno, quando ele falou sobre mestre, sobre mentor, nem todo mundo vai ser líder, né? Mas todo mundo precisa ser liderado. Nem todo mundo vai ser mentor, mas todo mundo precisa ser mentoreado. Então, irmão, se você tem condições de aplicar na sua vida própria as ferramentas, aplique. Agora, se você não tem, procure ajuda. Procure um conselheiro, procure o seu líder, para que te oriente, te ajude a ter uma vida melhor. Às vezes você está emperrando numa coisa que pode ser resolvida de uma forma tão simples. Amém? E ainda E em cima de tudo isso que eu falei, tem outras ferramentas, mas pode demorar muito para eu explicar. Mas eu gostaria também de falar sobre mais uma aqui. 5 perguntas reflexivas. Só que essas perguntas que eu vou falar, você tem que responder com uma única palavra, tá? Então, eu vou fazer a pergunta e você vai responder para você mesmo com uma única palavra, tá? Primeira, quem você é? Segunda, aonde você quer chegar? Terceira, do que você precisa para isso? Quarta, qual será o seu legado? Quinta, quem vai chorar quando você morrer? Se você não consegue se explicar em uma única palavra, você ainda não se definiu como quem você é. Forte, né? Porque aí você fica imaginando em uma palavra, né? Então isso é para fazer com que a nossa mente comece a funcionar, a pensar, a tirar água da pedra. Amém, irmãos? Outra questão também muito importante, que muito usado, mas que é demorado, mas eu vou estar só pelo menos lendo para os irmãos, é a pirâmide da vida. O conselheiro vai pedir para que você fale um pouco sobre o seu legado, sobre a sua filiação, sobre a sua identidade, sobre as suas crenças e valores, sobre as suas habilidades, sobre o seu comportamento e sobre o ambiente que você vive. Cada um desses vai ser trabalhado para poder, então, ajudar você a se desenvolver. Amém, irmãos? Então, isso são ferramentas e técnicas que são aplicadas durante o aconselhamento para que a pessoa tenha resultado em um curto prazo. Amém? Por isso, a nossa igreja, louvado seja Deus, que é uma bênção, a nossa terceira região, ela tem investido no Mirab. Todos aqui sabem o que é o Mirab? A irmã Solange aqui trabalha também no Mirab, atuante no Mirab. Irmãos, o Mirab é o Ministério Regional de Aconselhamento Cristão. E está aberto para todas as pessoas que quiserem estar se inscrevendo, fazendo o curso, aprendendo como aconselhar, como ser um conselheiro e uma conselheira. Porque é necessário que o Senhor venha levantar homens e mulheres dispostos a ouvir, dispostos a ajudar o seu próximo a crescer. Então, se você tem essa vontade, esse desejo, converse com a irmã Solange, converse com o pastor, procure se informar mais, né? E comece a se preparar. E, irmãos, gostaria de fazer um fechamento aqui. Eu gostaria de finalizar o nosso tema sobre ferramentas, falando que as ferramentas, elas se expandem, elas se aumentam à medida do nosso conhecimento. Os líderes,
os líderes, vocês, quanto mais a gente aplicar, quanto mais a gente ler, estudar, mais nós teremos, mais ferramentas e técnicas nós teremos para nos ajudar no aconselhamento. Amém? Por isso, está aqui a dica, faça cursos, assista palestras, participe de seminários específicos, conviva com quem sabe mais do que você. Seja educado. Amém? Esclarecendo ainda que essas ferramentas são apenas mais alguns recursos que podemos utilizar para atualizar nossa vida. Lembre-se, nada supera a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, devemos apresentar diante de Deus as decisões que precisamos tomar e aguardar a resposta do Senhor. Enquanto isso, podemos aplicar essas ferramentas e então perceberemos que muitas vezes mudaremos de opinião e, consequentemente, mudaremos a nossa oração. Amém? Então, irmãos, essas ferramentas são o quê? Recursos que nós podemos aplicar na nossa vida, na vida do nosso liderado, dos liderandos da igreja, para termos um resultado positivo. Como foi falado aqui, quando você tem uma orientação, você tem 80% de chance de acertar na sua decisão. Então, voltando à nossa palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Para que podeis experimentar qual boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Amém? E como nós vamos experimentar a vontade perfeita, agradável de Deus para a nossa vida? Primeiro, levando a Deus as decisões que temos que tomar. E enquanto isso, nós podemos, sim, procurar um conselheiro para que nos ajude a nos conhecer melhor, ou nós mesmos podemos aplicar na nossa vida. E então, quando nós aplicarmos, nós vamos perceber que nós vamos mudar a nossa opinião. E, consequentemente, vamos mudar a nossa oração. E talvez a gente dobre os joelhos somente para falar, Senhor, obrigada. Porque o Senhor, através dessas ferramentas, através do meu conselheiro, o Senhor me deu a resposta que eu tanto precisava. Amém, irmãos? Então, eu encerro aqui a palavra de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido. Aqueles que não entenderam, procure-me depois para que eu possa dar mais informações. Amém? E eu gostaria que os irmãos, em nome de Jesus, procurassem a ajuda dos conselheiros da igreja. Amém?